Se a maioria das pessoas soubesse como é importante ter um intestino adequado na hora do emagrecimento, com certeza você não teria essa quantidade de gordinhos por aí. Hoje nós queremos falar sobre as 10 maneiras de salvar o seu intestino da constipação. Se você é uma pessoa que sofre com prisão de ventre, pode ficar tranquilo que Márcio Velasquez aqui, criador do método de emagrecimento da vida real, hoje eu estou aqui para te explicar como que com 10 passos simples você vai conseguir fugir dessa desgraça que perturba principalmente mulheres, chamado constipação. Se você chegou até aqui, assiste esse vídeo. Se gostar, eu peço para você se inscrever e compartilhar. E hoje vamos falar sobre os 10 passos para salvar a sua vida da constipação. Então, a frase que vai começar esse vídeo é: quem não faz cocô não é feliz. Essa é a frase que eu quero que você entenda, porque com certeza você já escutou algum blogueiro, alguma pessoa falando sobre ser enfesado. Ser enfesado é estar cheio de fezes, estar irritado, estar de mau humor, principalmente mulheres. Quando estão nesse jeito, meu amigo, segura que é um problema na vida, principalmente de nós homens. Então, vamos devagar, que se você, homem, está assistindo e tem esse problema com a sua esposa, ou até mesmo você tem esse problema, fica aí que nós vamos falar muito sobre como tirar da sua vida a constipação. Bem-vindo ao emagrecimento da vida real e bora pro próximo passo. Vamos começar, galera. Constipação e a importância do intestino. O que é a constipação para começar tudo? Pode ser declarado duas coisas. Às vezes você tem as fezes muito secas, muito difíceis de sair, ou às vezes você vai pouco no banheiro. Então, começa da seguinte forma. Você pode ter constipação no caso de você evacuar poucas vezes, ou você pode ter constipação no caso de suas fezes serem muito ressecadas. Lembrando que sendo muito ressecadas é o mais fácil, que é só a gente encontrar formas de hidratar as fezes. Agora, se você vai poucas vezes no banheiro, podem ser outros motivos de saúde que nós vamos, do decorrer desse vídeo, te explicar direitinho. Então, dieta, medicamentos, gravidez e mudança na rotina são os principais variantes que geram a constipação. E outra que eu queria acrescentar, o hipotireoidismo ou a hipofunção da tireoide. Às vezes sua tireoide não está funcionando tão bem quanto deveria, você também pode ficar constipado, é um problema que nós vemos constantemente. Então, a dieta, por causa dos alimentos, como a gente vai falar aqui, os medicamentos, alguns podem prender o intestino, a gravidez por alterações hormonais e a mudança na rotina, e os vovozinhos com certeza são os mais prejudicados nessa situação. Vamos lá. Então, primeira coisa que nós temos que aprender é o famoso e fascinante mundo da microbiota intestinal. Então, no nosso intestino nós temos bactérias, fungos e vírus, e são muitas e muitos trilhões de bactérias que tem lá dentro. Uma frase surgiu há pouco tempo nas redes sociais que foi: você é mais bactéria do que humano. Por que essa frase surgiu? Porque se a gente contar no nosso corpo, existem mais bactérias do que células. Já saíram vários estudos desmentindo aquela citação de que nós somos 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Não. Hoje que nós sabemos que é por volta de 40 trilhões de células bacterianas e 30 trilhões de células humanas. Então, nós somos um pouco mais de células bacterianas do que realmente de células humanas. Isso é verdade. E a variedade é absurda. Nós temos aproximadamente 1000 espécies. E cada uma com uma função diferente, algumas benignas, outras que podem causar problema para a sua saúde, que é o que nós vamos explicar aqui. E podem ser de 1 até 2 quilos aproximadamente do seu peso. Mas pera aí que já começa o primeiro problema e eu quero que você pare e pense agora. Márcio, você acabou de dizer que a forma de emagrecer mais fácil é eu cuidando do meu intestino. Só que você também disse que é de 1 a 2 quilos. O que 1 a 2 quilos vai fazer de mudança na minha vida?
Calma, meu jovem, minha jovem que está aqui assistindo até essa hora, eu quero te dizer que não é o peso das bactérias do seu intestino, ou seja, você não engorda 10 quilos porque você está cheio de cocô aí dentro, não tem nada a ver com isso. O problema é que o intestino alterado vai alterar o metabolismo, vai alterar a função do seu corpo todo, e com essa função metabólica alterada, o seu corpo sofre. Ninguém com um metabolismo ruim, com sintomas de depressão, com tristeza, com alteração do sono, com fome absurda, vai conseguir se focar em aumentar o gasto calórico. E lembra, perder peso é comer menos e gastar mais. Só que me fala como que você vai conseguir comer menos e gastar mais se você está depressivo, não dormindo, indisposto, com vontade de comer até o ladrilho da parede e sem o metabolismo funcionando de forma correta. Esse que é o vilão. E seu intestino vai lhe ajudar com tudo isso que eu acabei de falar. Então volta para cá que eu vou te mostrar. Dos 10 passos que eu vou te mostrar, o primeiro é a variedade. Nós precisamos daquelas 1000 bactérias, elas precisam ser o mais variado possível. Quanto mais variado, melhor a saúde, é o que os estudos mostram. E a dieta ocidental, para quem não está familiarizado com o termo dieta ocidental, é a famosa dieta de fast food, que é aquela dieta rica em farináceos, rica em gordura saturada, rico em carboidratos refinados, em açúcar. Tudo isso é chamado de dieta ocidental e ela sim está associada a inúmeras doenças. Show? Estima-se que, olha, essa informação é bem importante, eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse comigo, eu vou botar até aqui em grande, ó. Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui, ó, aqui. Estima-se que 75% dos alimentos do mundo são produzidos com 12 espécies de planta e 5 espécies de animais. O que quer dizer isso? Que 75% do que a maioria das pessoas comem vem apenas de 12 tipos diferentes de plantas e 5 tipos diferentes de animais. E olha a variedade de plantas, animais, verduras, legumes que nós temos no mundo. O que acontece é que a maioria das pessoas só come trigo, açúcar, leite, ovo. E se tu entrar agora na despensa da tua casa, você vai ver que a maioria dos alimentos que você consome tem nos ingredientes trigo, soja, farinha, ovo, leite. Basicamente, a dieta varia muito pouco. Você tem a lasanha e você tem a pizza. Mas se você for parar para pensar, a lasanha e a pizza são quase a mesma coisa, feitas de forma diferente. Você tem o biscoito ou a bolacha e você tem a maisena. Você vai ver, você vai acrescentar um pouco mais, é um milhozinho aqui, é menos farinha aqui, é mais um açúcar ali. Então, a variedade é muito pequena. Por isso, a diversidade da microbiota intestinal é muito maior em pessoas em regiões rurais do que em pessoas de região urbana. O que acontece? O senhorzinho lá do mato está comendo comida de verdade, está comendo pato, está comendo ganso, está comendo boi, porco, ave, está comendo milho, está comendo banana, kiwi, está comendo tudo que a terra tem para dar. E nós aqui da região urbana comemos muito pouco, porque a oferta que nos é dada de praticidade é pouca, ou seja, você varia muito pouco a oferta, e como nós queremos acelerar todos os processos para nós termos mais produtividade na nossa vida, a gente acaba comendo pouca variedade. Essa que é a verdade. Perfeito? Entendido até agora? Faz sentido eu falar que a variedade é muito pequena na sua vida? Se não faz, comenta aqui embaixo que eu gosto de saber tudo que você tem para me dizer. A segunda é, coma isso e seja feliz. Eu vou te falar agora sobre os famosos pré-bióticos. Acabamos de falar sobre a microbiota intestinal, e a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do seu intestino, ela come alguma coisa. O que ela come, Márcio? Se eu der comida ruim, elas vão ser bactérias ruins. Se eu der comida boa, elas vão ser bactérias boas. E o que é comida boa para bactérias? São pré-bióticos. Frutas e vegetais ricos em fibras. Lembra? Mamãe já pediu para você comer fibra, porque fibra, o que acontece?
você come e a maioria das fibras nós seres humanos não conseguimos digerir. Elas passam direto até o intestino e vão servir de comida para as nossas famosas bactérias. E estou aqui para te mostrar 10 alimentos ricos em fibras. Vou até aumentar aqui para você ver. Vamos lá, aí ó. Framboesa, alcachofra, ervilha, brócolis, grão de bico, lentilha, feijões, grãos inteiros, bananas e maçãs. São esses os principais alimentos com fibras que hoje nós conseguimos comer com facilidade, a não ser a alcachofra, que a alcachofra é tenso de achar. Então, previne, por que comer isso é importante? Porque previne o crescimento de bactérias ruins. Então, eu já alimento as bactérias boas e diminuo as bactérias ruins. Maçãs, alcachofras, mirtilos, amêndoas e pistache aumenta as bifidobactérias. Bifidobactérias você vai ver muito eu falando delas porque elas têm enormes benefícios no organismo humano. Então lembrando que as principais bactérias que nós conhecemos hoje que são benéficas para o nosso corpo são as bifidobactérias, os lactobacilos e os streptococcus. Todos esses você com certeza, bifidobactérias, lactobacilos e streptococcus, com certeza você vai ouvir falar muito deles se você quiser se atualizar sempre na parte intestinal. Terceiro, fermente. O que é isso, Márcio? Alimentos fermentados são alimentos com bactérias já dentro dele. É como se eu comesse as bactérias que eu preciso para melhorar a minha flora intestinal. Então, alimentos fermentados são um processo onde o açúcar vai ser composto pelas leveduras ou bactérias e os principais alimentos fermentados estão aí. Iogurte, kimchi, chucrute, kefir, kombucha e tempê. Qual é o principal e mais fácil que a gente vai conseguir? Sempre o nosso famoso amigo iogurte. Kombucha também é uma coisa fácil de conseguir, só não é tão barato. Ainda não é. Em breve provavelmente será, mas o iogurte é o mais famoso de todos. Comer iogurte parece aumentar os lactobacilos e reduzir as enterobactérias. Enterobactérias estão relacionadas a doenças e os lactobacilos relacionados à saúde. Só tem que ter cuidado com os famosos iogurtes de chocolate, de morango, não sei o que tudo isso tem muito açúcar dentro da formulação. Sempre prefiro iogurtes naturais e sem açúcar e é muito importante ver se no rótulo diz contém culturas ativas vivas. Porque quando você tem liberações da Anvisa que algumas bactérias podem estar mortas, não que não funcionem, mas o que nós vemos é que geralmente os alimentos que têm bactérias mortas, ou seja, probióticos mortos adicionados, são de menor qualidade. Então, de novo, não é porque o probiótico ele tem que estar vivo para funcionar. Não, nós já sabemos que o probiótico, quando também não está vivo, também funciona. Mas o probiótico vivo geralmente é feito em alimentos de melhor qualidade. Show? E aqui são os dois exemplos que eu cito aqui que são de boa qualidade. O Yorgos, dessa marca aqui, e esse verde campo com lactobacilos. São bem legais para serem consumidos. Perfeito? Próximo. Amamente pelo menos 6 meses. O que nós sabemos é que quando o bebê nasce, já começa a desenvolver o microbioma e durante os 2 primeiros anos o microbioma ele é rico em bifidobactérias. Porque essas bifidobactérias vão ajudar o bebê a digerir o leite da mãe. Show? E os bebês alimentados com fórmula têm menos bifidobactérias. Então, simplesmente, se as bifidobactérias estão associadas à qualidade da minha saúde e o leite materno me aumenta bifidobactérias e não tomar leite materno prejudica essa bifidobactéria, nós já temos aí um problema. Crianças que não são amamentadas com leite de peito já têm uma deficiência e aumento de risco de doenças no futuro. Por isso que existem muitos estudos com bebês, principalmente recém-nascidos, e uso de probióticos. A amamentação também está associada a baixas taxas de alergia, obesidade e outras condições de saúde. Eu pego muita mãe reclamando que o bebê está toda hora entupido, com o nariz espirrando, tossindo,
Com certeza, quando você pergunta, você vê que essa criança teve uma introdução dessas fórmulas malditas muito cedo. Essas fórmulas teriam que ser usadas somente em casos extremos. Hoje nós vemos que elas são usadas literalmente à torto e à direita. Fechado? Número 5, coma grãos integrais. Isso aí é importante, olha. Grãos integrais contêm fibras e beta-glucano. Beta-glucano é um açúcar que vai ajudar as suas leveduras intestinais e as suas bactérias intestinais a evoluírem de forma melhor. Aveia, cogumelo, algas e cevada. Chegam no intestino grosso, olha, e melhoram bactérias como bifidobactérias, lactobacilos e bacteroidetos. Eu falei para você que você vai ouvir muito esses nomes porque bifidobactérias e lactobacilos são muito benéficos para a saúde, tá? Além de aumentar a sensação de saciedade, reduzir a inflamação, só que tenham cuidado. Algumas pessoas, quando comem cevada, trigo e centeio, podem ter problema por causa do glúten. O glúten é uma proteína inflamatória, na grande maioria dos casos, que é contida dentro desses 3 alimentos, trigo, cevada e centeio. Muitas pessoas não têm a famosa chamada doença celíaca, que é aquela doença onde o corpo reage contra o glúten. Mas muitas pessoas têm aquela doença chamada sensibilidade ao glúten não celíaco. Que é isso? São pessoas que consomem o glúten, têm todos os sintomas de um celíaco, mas não são celíacos pelo exame. Eu, por exemplo, quando como glúten, eu fico todo inchado, com as articulações doendo, com névoa no cérebro, cansado, e meus exames para doença celíaca não são positivos. Então, eu não tenho doença celíaca, só que eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaco. Glúten, para mim, é como se fosse a criptonita para o super-homem. Me deixa mal, cansado, fadigado e indisposto. Se você tem a mesma coisa que eu, pesquise sensibilidade ao glúten celíaco e não doença celíaca. Perfeito? Sexto, polifenóis são o poder dos alimentos. O que é isso? Dentro das nossas vidas, nós temos alimentos que são poderosos para ajudar a nossa saúde. E esses alimentos poderosos contêm polifenóis. Vou mostrar aqui para vocês quais são esses alimentos. Os polifenóis eles vão reduzir a pressão arterial, a inflamação, o nível de colesterol, ou seja, não tem motivo para você não focar em polifenóis na sua vida, e eu vou te mostrar quais são os polifenóis principais. Nem sempre digerimos, ele chega ao corpo, as bactérias vão digerir ele e elas se beneficiam com isso. Né? Elas vão aumentar o número de bifidobactérias novamente, de lactobacilos, e reduzem o número de um tipo de bactéria chamada Firmicutes. Hoje nós sabemos que quanto mais Firmicutes, maior a chance de obesidade. E aí os polifenóis reduzem o Firmicutes, por isso os polifenóis ajudam no emagrecimento. Reduzem o glicerídeo, ou seja, os polifenóis do milho tinto têm funções semelhantes ao chocolate, então são benéficos, e os principais são aqui do lado. Ó. Olha os principais polifenóis, vou mostrar para você aqui em tela grande. Ó. Cacau, chocolate amargo, vinho tinto, casca de uva, chá verde, amêndoas, cebola, amoras e brócolis. Esses são os principais alimentos que você pode encontrar no seu dia a dia com polifenóis. Perfeito? Vamos no próximo. Vou te ensinar agora a como usar os laxantes a seu favor e não ficar usando esse monte de coisa que vai te fazer ter diarreia. Não. Vamos aprender quais são os principais laxantes naturais que podem te ajudar. Primeiro é o basicão. Tá lá, ó. 35 ml de água por dia. Ou seja, se eu tenho 100 quilos, eu tenho que tomar no mínimo 3,5 litros. Tem muita gente que o corpo fica seco. E aí eu tenho um vídeo muito explicativo chamando Não beba água de bosta. O que significa isso? Quando você não bebe água, o seu cocô fica seco. Por que seu cocô fica seco? Porque dentro do seu intestino, o seu corpo suga a água do seu cocô, sugando a água do seu cocô para hidratar as células, ele fica seco. Então, o seu corpo está bebendo a água da bosta. Então, se você não quer beber água de bosta, por favor, 35 ml por quilo de peso é o mínimo que você deveria beber.
20 a 25 gramas de fibras por dia. Se você não come alimentos com fibras, eu te sugiro comprar suplemento de fibras no mercado. Problemas são caros, mas já que você não come, pelo menos os suplementos com fibras tomar, tá? 20 a 35 gramas por dia, muito mais do que isso, a maioria das pessoas podem ter constipação, e fibras também é muito bom para quem tem triglicerídeo alto. E 30 minutos de exercício 5 vezes por semana, esse é o mínimo recomendado para se ser saudável. Agora vamos falar um pouquinho do programa de treinamento intestinal. Você sabia que existe programa de treinamento intestinal? Vamos lá. Programa de treinamento intestinal tem alguns passos. O primeiro passo é, se você sentir vontade de evacuar, não demore. O mais importante é você já ir direto para o banheiro, porque quando as fezes ficam na ampola retal, elas podem ser sugadas, mais água delas ficam ali, não tem como se hidratar, o que acontece? Elas ficam secas. Ficando seca é mais difícil de sair. Então, deu vontade no banheiro? Não enrola, corre para o banheiro. De 15 a 45 minutos, ou seja, 15 a meia hora por dia, senta na privada de manhã, mesmo que não tenha vontade. É importante você sentar por dois motivos. Número 1, mostrar para o seu corpo aquele comportamento, fazer com que ele se habitue a ir no banheiro todo dia de manhã. E número 2, treinar os seus músculos abdominais a fazer força. Lembra? Você contrai os músculos abdominais, eles vão contrair seu intestino, o esfíncter anal vai relaxar e as fezes saem. Se você não fizer esse treinamento, na hora de ir no banheiro, você não vai estar habituado e aí seu corpo vai fraquejar. Importante para quem tem prisão de ventre crônica, comprar um banquinho e botar as pernas em cima. Quanto mais próximo do joelho, o peito do joelho, melhor para deixar o trânsito intestinal livre para o cocô sair. E, ao usar o banheiro, reserve bastante tempo e tente relaxar os músculos do ânus. É muito importante que você deixe o caminho livre para sair. A contração é abdominal somente, força no abdômen e os outros músculos relaxados. E se mesmo assim não conseguir, um suquinho de ameixa com mamão sempre ajudou, vovó já ensinava, eles são muito importantes. Márcio, mesmo assim não consegui ir no banheiro, quais são os suplementos que eu devo usar? Tá lá, sal amargo. Sal amargo possui muitas aprovações pela FDA, que é a Anvisa americana, e uma delas é constipação. Sal amargo é um potinho baratinho que vende na farmácia, você pega uma colherzinha de sopa e toma junto com água, ele faz o mesmo efeito do que o famoso leite de magnésio de Philips. Porque o leite de magnésio de Philips também é magnésio. Sal amargo também é magnésio, é o sulfato de magnésio. Segunda opção é o Sene. Problema do Sene, ele leva pelo menos 8 horas para funcionar, então não adianta sair tomando Sene achando que vai direto no banheiro. À noite, antes de dormir, é o melhor momento para tomar, porque se ele demora 8 horas para funcionar, se você tomar à noite, pela manhã ele vai estar funcionando. O ideal não é tomar mais do que uma semana, senão você pode acabar tendo diarreia crônica e você fica dependente do Sene. E o xixi pode ficar um pouco marrom avermelhado. Também é um efeito colateral, mas não é porque você está sangrando não. É normal, tá? E a terceira opção é a lactulona. A lactulona ou a lactulose são muito usados principalmente para quem tem problema hepático, são usados para você conseguir evacuar mesmo, tá? O que ela faz? Ela puxa a água para dentro do intestino e faz o seu cocô ficar mais hidratado, mais macio. Com isso ele sai com mais facilidade. Também demora 2 dias para funcionar, não adianta tomar a lactulose e achar que vai no banheiro no outro dia. E pode ser tomado durante a gravidez, inclusive é muito usado para mulheres que estão grávidas e não estão conseguindo ir no banheiro. Perfeito? Tá seguindo até aqui? Então faz o favor para mim, dá uma curtida, dá um like, porque ajuda muito. E uma das coisas que o YouTube mostra pra gente é que grande parte das pessoas que assistem o vídeo não seguem a gente. Então se até agora você está gostando, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque toda semana tem vídeo, toda semana tem a gente aqui do Emagrecimento da Vida Real te ajudando a atingir o emagrecimento independente do estresse e independente da ansiedade do seu dia a dia, perfeito? Então, você seguir a gente ajuda muito a gente a atingir a nossa meta, que é levar a saúde e o emagrecimento a cada vez mais pessoas. Então, vamos seguindo que nós estamos no 8º passo de
como melhorar a sua constipação. Eu te prometi que são 10 passos simples, tá? Oitavo passo é enzimas digestivas. Existem alguns alimentos que melhoram a digestão. Quando você não digere bem, o que acontece? Você acaba tendo a comida muito grande, muito mal digerida no seu intestino, ela menos digerida é menos absorvida e as fezes ficam todas deformadas, mais secas, com pedaços maiores, e isso dificulta o intestino de funcionar. Então, as principais enzimas são produzidas ou no pâncreas ou no próprio intestino. E aqui embaixo segue uma dicasinha de quais são as principais: protease, amilase, lipase. Cada enzima vai degradar determinada proteína. Por isso que os principais alimentos que você vai comer são o abacaxi, a manga, o gengibre, o mamão. Já viu curiosidade? Sempre quando a gente vai no restaurante, e é um restaurante de carne, eles vêm e servem um abacaxi. Esse abacaxi é para diminuir aquele teu estufamento. É isso aí, porque o abacaxi vai ter a bromelina e a bromelina vai te ajudar a digerir melhor os alimentos. Show? Dica número 9, chama-se Kit Veda Junta. Existe uma síndrome chamada a síndrome do intestino permeável. O que é essa síndrome? Essa síndrome é quando o intestino está tão lesionado que ela começa a abrir pequenas frestas e fazer com que algumas substâncias que são prejudiciais para o nosso corpo entrem na corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Essas substâncias vão ter acesso ao nosso sistema imunológico. Tendo acesso ao nosso sistema imunológico, vai gerar uma reação inflamatória. Então, a síndrome do intestino impermeável acontece quando alimentos inflamatórios entram no nosso intestino, fazem com que o nosso intestino se abra. Essa abertura faz com que alimentos tóxicos ou pequenos fragmentos de alimentos tóxicos entrem em contato com o nosso sangue, nosso sistema imunológico reage e reage com inflamação. Por isso que muita gente fala assim, você está comendo muita besteira, está ficando inflamado. Esse é o real motivo. Quais são as condições crônicas que podem ser ocasionadas pela síndrome do intestino permeável? Sensibilidades alimentares, alterações da pele, alterações autoimunes como dor nas juntas, artrite reumatoide, problemas de saúde mental como depressão, ansiedade, estresse e etc. E quais são os kits de suplemento? Olha aqui, aqui do lado tem todas as alterações que podem ser causadas, tá, pela leaky gut. Nos Estados Unidos chama leaky gut, no Brasil a gente chama de síndrome do intestino permeável. Como que você melhora essa síndrome do intestino permeável? O kit é bem simples. Você melhora com zinco, glutamina, colágeno, curcumina, berberina, vitamina D, licorice, que também é chamado de alcaçuz. São essas 7 ferramentas que nós utilizamos para melhorar o famoso leaky gut. Deixa eu voltar aqui, que eu apertei errado. Então, de novo, repetindo: zinco, glutamina, colágeno, curcumina, berberina, vitamina D e o licorice. São esses 7 suplementos que nós utilizamos para melhorar a famosa síndrome do intestino permeável. Show? E depois de tudo, o que você faz? Você suplementa o próprio probiótico. O próprio probiótico são os micro-organismos, como eu disse, vivos ou mortos, então não precisa ser só vivos, tá? E não são os próprios organismos que vão colonizar o seu intestino. O que acontece? Quando eles chegam até o seu intestino, as bactérias boas que estão lá vão receber aquela sinalização daquelas bactérias que estão vindo e elas vão se multiplicar a ponto de melhorar a sua flora intestinal. Então não adianta eu tomar o micro-organismo e achar que é ele que vai para dentro do meu intestino. Não, não é isso. Vão chegar parte deles lá e essas partes vão alimentar e sinalizar as bactérias que já estão lá. Perfeito? Então, tem pouco efeito em pessoas saudáveis. Então, se você é saudável, não adianta você ficar tomando mais probiótico, você não vai virar o super-homem. Não é assim que funciona, tá? Agora, quando você tem alguma doença, principalmente qualquer uma daquelas que a gente mostrou, você vai se beneficiar e muito dos probióticos. E podem melhorar o funcionamento de certas bactérias intestinais e seus produtos químicos.
O que acontece? Algumas bactérias que são prejudiciais ao corpo, elas quando são quebradas e eu tenho a síndrome do intestino permeável, esses pequenos produtos químicos que entram no corpo e eles que vão gerar essa reação inflamatória. O mais famoso é o lipopolissacarídeo ou LPS, tá? E pode aumentar a ingestão com alimentos fermentados ou suplementos probióticos. Então, como que eu faço para tomar probióticos? São as duas formas. Ou eu faço os alimentos fermentados que eu já mostrei para vocês, ou tomo os suplementos, que os suplementos geralmente vêm nessas dosagens aqui, ó, de 1 bilhão de UFC. UFC não é Ultimate Fight Combat, não é unidade formadoras de colônias, ou 10 bilhões de unidades formadoras de colônias, hein? Não é para cair na porrada com probiótico, não. Perfeito? Então, resumindo tudo, vamos devagar. Número 1, as bactérias intestinais são extremamente importantes para a sua saúde. Um microbioma perturbado pode levar a inúmeras doenças, ou seja, perturbado de todo alterado, tá? Não é perturbado de maluco, não. A melhor maneira de manter uma microbiota saudável é, vou resumir as 10 aqui para você. Então, comer alimentos frescos, fermentados e com fibras. Fazer exercícios, beber água, ter horário para ir no banheiro, lembra? Todo dia de manhã, de preferência. Amamentar pelo menos 6 meses, se você é uma mamãe e está amamentando. Comer alimentos com polifenóis, principalmente chocolate, o vinho também melhora muito as bactérias intestinais. Evitar a famosa dieta ocidental, que é cheia de farináceos, açúcar e gordura saturada. Usar enzimas digestivas se sua digestão está ruim. Fazer uso de laxativos naturais se necessários. Te expliquei sobre o sal amargo, te expliquei sobre a lactulose e te expliquei sobre o sene. E fazer uso dos suplementos para melhorar a síndrome do intestino permeável e do uso de probióticos. E aí? Ufa! Foi muito ensinamento, hein? Calma, se você deixou alguma coisa passar, volta. O vídeo está gravado, nós estamos aqui para te ajudar a emagrecer na vida real. Esse é o projeto EVR, Emagrecimento da Vida Real, criado por mim, Dr. Márcio, e por todos os médicos que trabalham com a gente lá no Instituto. E estar aqui com você me ajuda a levar a minha mensagem para mais gente, que é emagrecer mesmo com o estresse e a ansiedade do dia a dia. Perfeito? Com certeza agora aqui vai aparecer algum vídeo de outro conteúdo sensacional nosso e eu te peço, clica, assiste o outro, compartilha e faz um comentário aqui que eu quero saber um pouco mais como eu posso te ajudar. Perfeito? Bem-vindo, EVR. Te vejo no próximo vídeo.